Essa semana, o campeão universal Brock Lesnar ultrapassou o recorde de maior reinado pelo título mundial da era moderna que pertencia a CM Punk. Ele que era conhecido por ter os 434 dias com o título mundial, e a besta encarnada acabou ultrapassando essa marca e segue cada vez mais dia após dia com o título universal da WWE. Bom, vamos comentar um pouco sobre isso, porque alguns pediram pra mim opinar sobre esse tipo de coisa. Eu diria que talvez, eu acho que vai ser um vídeo curto, porque basicamente eu vou falar o óbvio, né? Até aquele tipo de vídeo fácil, onde você praticamente repete o que todo mundo já falou, digamos assim, né? Assim, primeiro de tudo, porque o Brock Lesnar ultrapassou o recorde do CM Punk, porque a WWE quis que o recorde do CM Punk fosse ultrapassado. Caso você não saiba, caso você seja novo, o CM Punk teve problemas com a empresa, é isso. Então a empresa meio que quer apagar a história do CM Punk, fazendo então dessa maneira o Brock Lesnar ultrapassar o seu reinado para ele não ter esse recorde ali na WWE, né? Ela já fez isso com outros nomes no passado que ela tentou apagar. Assim, vocês devem saber do Chris Benoit, por exemplo, que foi aquele que matou a esposa e a mulher, pelo menos é isso até agora que a perícia informou, as digitais condizem com a dele, então basicamente a gente pode colocá-la aí como um cara que fez isso. Então a WWE meio que tenta apagar o nome dele, não citar ele, fazer com que os recordes dele sejam ultrapassados por outros nomes. E aí no caso do CM Punk, a WWE quis fazer a mesma coisa. Só que assim, eu acho meio pesado, sabe? Porque o CM Punk não é nenhum assassino, ele não foi nenhum racista, por exemplo, igual o Hulk Hogan, que a WWE também não cita ele. Ele simplesmente teve uma saída conturbada da empresa, né? Tudo bem, foi de um jeito assim grave, foi de um jeito assim que ele simplesmente abandonou, a briga foi feia, eles não se falam até hoje. Mas não é ao ponto assim, pelo menos eu acho, de nossa, se eu meio que ali, tem meio que a necessidade de fazer o cara perder o recorde dele, sabe? Ele fez um grande reinado pelo título mundial, foi um grande nome pela WWE ali durante alguns anos, né? Inspiração pra muitos, muito querido. Até hoje nos shows semanais a galera grita CM Punk, CM Punk, CM Punk, né, durante os shows. E aí simplesmente tentar acabar com o recorde do cara por causa de uma saída conturbada, eu acho um tanto exagerado. Claro que tem coisas que talvez a gente não saiba. Pode ser que, teve um problema mais interno que não foi exposto até hoje, e aí isso irritou demais ali o Vince, Triple H, eles falaram, não, de qualquer maneira a gente tem que acabar com esse cara. Mas, pelo menos porque a gente sabe até agora, de ele simplesmente só não gostar do Triple H, de ele simplesmente não amar mais o Wesley, do jeito que ele falava lá, igual ele disse no próprio podcast. Eu acho que, por mais que teve essa briga, essa rixa, não era necessário fazer o cara perder o recorde. Até porque pode ser que no dia de amanhã ele se arrependa. Pode ser que um dia ele peça desculpas. Pode ser que todo mundo se acerte um dia. O Bret Hart brigou já com o Vince, eles se acertaram no futuro. Qual que seria a diferença agora? O CM Punk também poderia se acertar um dia com o Vince, com o Triple H, né? Então, eu achei meio que exagerado quebrar esse recorde do CM Punk, assim, muito exagerado. Além de que, assim, outra coisa é a tentativa de tentar apagar ele, a tentativa de fazer esquecer ele. Não vão esquecer. O cara é recente. Você vai no show em Chicago, independente se for no NXT ou se for no main roster, se for no Raw, se for em um pay-per-view, a galera sempre vai estar gritando CM Punk, CM Punk, CM Punk. Como é que vai esquecer? Eles vão o quê? Vão calar a crowd? Não tem como, não tem como. A galera não vai esquecer o CM Punk por causa disso. Na verdade, você vê mais gente revoltada, né, com o fato de a WWE ter quebrado o recorde ali e dar esse recorde justamente pro Brock Lesnar. Então, primeiro de tudo, não era necessário, acredito eu. Acho que foi um exagero. E segundo, não vai funcionar. Simplesmente fazer isso não vai funcionar. Vamos continuar lembrando do CM Punk. Agora, será que o Brock Lesnar... Assim, vamos supor que, beleza, você tem lá o objetivo de superar no recorde do CM Punk. Que nome você escolheria para fazer isso? Será que o Brock Lesnar era o nome ideal para fazer isso? Será que realmente era o nome ideal? Além do mais, será que um reinado igual do Brock Lesnar é um reinado digno, assim, pra poder fazer esquecer o do CM Punk? Pra quebrar o recorde do CM Punk? Será que, se você quisesse fazer isso, não seria melhor você pegar um nome no estilo Seth Rollins, no estilo AJ Styles, no estilo Kevin Owens? E aí meio que ali copiar o estilo do CM Punk de fazer boas lutas, fazer bastante defesas nesse estilo, ao invés de fazer igual fizeram com o Brock Lesnar, de poucas defesas, poucos bons combates, de forma totalmente diferente? Não seria muito, mas muito melhor fazer pelo menos de uma forma bonita, né? Se é pra superar o CM Punk, então vamos superar de um jeito bonito. E não de um jeito assim horrível, igual foi com o Brock Lesnar, né?
E eu não preciso nem ficar explicando porque foi horrível, os números dizem, né? Os números dizem, ó, CM Punk 141 defesas, Brock Lesnar 10 defesas, né? Eu não sei se é 10 ou 11 exatamente, mas enfim, independente se é 11 ou 10, olha a diferença. Olha a diferença, 434 dias, 141 defesas, Brock Lesnar, esse mesmo tanto de dias, tá? Somando mais ainda, 10 defesas apenas. 110 defesas do CM Punk foi em live event, e 4 da defesa do Brock Lesnar dessas 10 foi em live event. Em pay-per-views, o CM Punk participou de 12 e o Brock Lesnar participou ali de 4, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu até ver, ó. Ele defendeu no Great Balls of Fire, no SummerSlam, no No Mercy, no Royal Rumble, né? E aí na WrestleMania também a gente pode contar 5º pay-per-view ali. O Greatest Royal Rumble, né? A gente não precisa exatamente contar porque não foi considerado um pay-per-view, apesar de parecer. Mas tá bom, pode colocar aí 6, talvez, 6 pay-per-views ali. CM Punk praticamente foi ali, ele rodou os pay-per-views, né? Começou num Survivor Series e terminou num Royal Rumble, né? Passou de um Survivor Series, mais 2 pra frente. Enfim, de qualquer maneira, aí você vê a diferença dos dois reinados, né? Se era pra fazer alguém passar o CM Punk, fosse da mesma forma ou melhor. Agora você fazer de um jeito pior, de um jeito desleixado, que teve ali, ó, bons combates nesse reinado do Brock Lesnar no SummerSlam, e os outros foram combates assim aceitáveis durante o reinado, nas defesas dele. Com AJ Styles não foi defendendo o título, mas vamos contar só para dar uma cota aqui pra ele, tá? Samoa Joe, aceitável. Com o Braun Strowman, ruim. No Royal Rumble, ruim. Na WrestleMania, eu acho aceitável. Daquele que o Roman Reigns na WrestleMania, eu acho aceitável, tá? Mas se você disser ruim também, tudo bem. E aí no Greatest Royal Rumble, aceitável pra mim também, mas se você quiser dizer ruim também, acho que serve, acho que é discutível. Então, pô, esse reinado passou do CM Punk, esse reinado, sabe? Eu acho assim um desprezo, não só com o CM Punk em si, eu acho que foi um desprezo com os próprios fãs, sabe? Pô, você dá o recorde de maior reinado da era moderna pra um reinadinho desse, é assim, desvalorizar muito o título mundial, desvalorizar muito os outros superstars que estão lá. E meio com um tapa na cara, não só do CM Punk, mas dos fãs dele e dos fãs também da WWE, que com certeza, até quem queria que o CM Punk fosse ultrapassado, gostaria que fosse um nome mais comprometido com a empresa, que estivesse mais durante os shows semanais, que estivesse fazendo melhores combates, com certeza, né, e não exatamente o Brock Lesnar. É claro, eu já vi até fã do próprio Brock Lesnar falando, né, que pô, não precisava ser o Brock Lesnar em si, né, pô, é legal, sou fã dele, vai ter esse recorde na carreira, mas não precisava disso, sabe, não tinha a menor necessidade de fazer isso, né. Mas a WWE escolheu isso, infelizmente. Eu não preciso nem ficar explicando aqui, né, esses números aí já dizem tudo, né, só esses números você já consegue entender a diferença, já. Independente do Reinado CM Punk agora no seu maior, ele continua sendo o melhor dos últimos anos, pra mim continua sendo o melhor, quantidade não é qualidade exatamente. Igual, por exemplo, agora recentemente, o AJ Styles ultrapassou o número de dias com o título mundial que o Seth Rollins teve em 2015. Agora, nem por isso eu acredito que o AJ Styles tem um reinado melhor que o do Seth Rollins. Ainda acho o Seth Rollins um reinado melhor que o do AJ Styles. Até porque você pega lá os combates que o Seth Rollins teve e validades e compara com o do AJ Styles, que com o Mahal foi meio estranho. Com o Kevin vs. Sami Zayn legal, aí começou com o Nakamura ali, ficou um negócio ruim, aí melhorou um pouquinho, mas também não tá lá grande coisa. Pode ser que comece a melhorar a partir de agora, mas por enquanto eu acho o do Seth Rollins, mesmo tendo menos dias, melhor que o do AJ Styles. Assim como eu acho o do CM Punk, mesmo tendo menos dias, melhor que o do Brock Lesnar, melhor que o do Seth Rollins, melhor que o do AJ Styles, melhor que outros aí que tiveram também, né? Comentem o que vocês acharam de tudo isso, deixa o like, se inscrevam no canal, até a próxima e fui!